Olá, boas-vindas a mais um resumo prático de fisiologia. Sabe aquele tema clássico de prova que todo mundo confunde? Pois é, hoje vamos direto ao ponto para desvendar um dos assuntos mais fascinantes do nosso metabolismo celular: a diferença entre a quebra do glicogênio no fígado e no músculo. A nossa agenda de hoje é super direta. 1. A crise, jejum e estresse. 2. Fígado, o banco central. 3. Músculo, a usina egoísta. 4. Cascatas de sinalização hormonal. E 5. Aquele resumo prático para provas. Então, para começar, pensa comigo. Como o nosso corpo consegue sobreviver sem comida durante um jejum ou como ele gera energia quase que instantaneamente quando a gente dá de cara com um perigo intenso? A resposta está na forma brilhante como o organismo gerencia nossos recursos em uma crise. E é exatamente aí que entra a glicogenólise, que é a quebra das nossas reservas para gerar combustível utilizável na hora do sufoco. Para entender isso bem fácil, imagina a seguinte analogia do nosso dia a dia. Pensa no fígado como se fosse um banco central, totalmente altruísta, que distribui glicose para o público geral, que no caso é a corrente sanguínea. Já o músculo, o músculo é como uma usina de energia egoísta. Ele estoca tudo para ele mesmo, única e exclusivamente para bancar o próprio trabalho pesado de contração. E olha só, muita atenção aqui, porque essa é a clássica pegadinha de prova. O fígado, nosso banco central, responde tanto ao jejum quanto ao estresse, ou seja, ele é ativado pelo glucagon e também pela adrenalina. O músculo, ele literalmente não tem os receptores para o glucagon. A quebra de glicogênio nele acontece estritamente sob o comando da adrenalina. Não esquece isso, tá? Seção 1. A crise. Jejum e estresse. O que é muito legal de observar aqui é como a degradação acontece de verdade. As enzimas funcionam como verdadeiras tesouras moleculares. A enzima glicogênio fosforilase faz os cortes principais, liberando as moléculas de glicose 1-fosfato. Aí entra a enzima desramificadora para desatar os nós da cadeia. Esse comecinho, a quebra física da molécula, é igualzinho nos dois órgãos. Mas o que acontece a partir daí? Aí a história muda completamente. Seção 2. Fígado, o banco central. O grande truque de mágica dessa especialização toda tem nome e sobrenome: glicose 6-fosfatase. Acontece que a glicose que está grudada num fosfato simplesmente não consegue atravessar a membrana da célula. Para sair, ela fica presa. Então o fígado usa essa enzima como uma chave mágica para cortar o fosfato fora. O resultado? Glicose livre, destrancada e prontinha para viajar pelo sangue e alimentar o corpo. Isso ilustra perfeitamente como a célula do fígado foi biologicamente programada para compartilhar. No jejum, a própria rota de consumo de energia do fígado é freada pelos hormônios. Isso garante que a glicose que acabou de sair do estoque não seja devorada por ele mesmo, mas sim exportada de um jeito incrivelmente eficiente para quem está precisando no resto do corpo. Seção 3. Músculo. A usina egoísta. Bom, no músculo, a coisa funciona de um jeito bem mais particular. A célula muscular simplesmente não tem aquela chave mágica, a enzima glicose 6-fosfatase. Conclusão lógica: a glicose 6-fosfato fica literalmente presa lá dentro, sem saída. O único destino possível para ela é ser empurrada direto para a via glicolítica para gerar muita ATP ou ácido lático. Tudo isso só para manter o músculo funcionando no limite da pressão. Seção 4. Cascatas de sinalização hormonal. Atenção máxima a este passo a passo, porque saber isso garante aqueles pontos decisivos na prova. Funciona assim: quando o glucagon ou adrenalina batem na porta da célula, eles se ligam a um receptor acoplado à famosa proteína G. Isso liga uma enzima lá na membrana chamada adenilato ciclase, que vai fabricar o segundo mensageiro, o AMP cíclico. Esse AMP cíclico, por sua vez, ativa a proteína quinase A, a PKA, e num efeito dominó perfeito, a PKA vai adicionando fosfatos até acordar a glicogênio fosforilase, que finalmente começa a quebrar o açúcar. Mas olha que detalhe incrível, o músculo tem um plano B absolutamente brilhante. O próprio impulso elétrico que faz a contração acontecer acaba liberando íons de cálcio lá dentro da célula. Esse cálcio se junta com uma proteína chamada calmodulina e juntos eles conseguem ativar diretamente a enzima fosforilase quinase, mesmo se a adrenalina não estiver lá. É a bioquímica trabalhando em total e perfeita sincronia com o movimento mecânico. Seção 5. Resumo prático para provas.
Chegamos à nossa cola oficial, a essência de tudo que a gente viu. Resumindo a ópera, o fígado, nosso banco central, obedece ao glucagon e à adrenalina. Tem a enzima para soltar o fosfato e exporta a glicose livre para salvar o corpo do apagão. Do outro lado, o músculo. Ele obedece apenas à adrenalina e ao cálcio do próprio exercício, não tem a enzima desfosforiladora e queima sua reserva exclusivamente para gerar ATP para ele mesmo. Dominou esse contraste? Você dominou a matéria. E para fechar essa nossa explicação de hoje, eu deixo uma provocação. A gente viu que o fígado é super generoso, né? Mas os estoques de glicogênio dele são limitados, eles acabam. Se esse banco central ficar totalmente sem reservas durante um jejum mais longo, de onde o nosso corpo vai tirar a próxima rodada de energia? A resposta envolve ativar rotas ainda mais complexas de sobrevivência, como a gliconeogênese e a lipólise, que com certeza vão ser nossos próximos grandes desafios. Bons estudos e até a próxima!